No livro de Juízes, capítulo de número 6, vai aí comigo no Juízes, capítulo 6, nós vamos falar de psiquismo demoníaco, que é uma certa manifestação também espiritual com o psique da pessoa, com a mente da pessoa. Então vamos lá, no livro de Juízes, capítulo 6. Então, que atua com característica, psiquismo é um conjunto de características psicológicas de um indivíduo, né? De um ser. Seja conjuntos de fenômenos, de acontecimentos psíquicos, né? Que é um processo, psiquismo é um processo da evolução mental de cada um de nós. Então, todos nós temos um psiquismo, uma evolução. A nossa mente está sempre um turbilhão, está sempre evoluindo. Certo? Então, vamos lá. Juízes 6, e assim que você encontrar, diga glória a Deus. Então nós vamos falar aqui de Gideão, dentro desse, não vou dizer tema, dentro dessa questão do psiquismo demoníaco, né? Como eu te disse, é um conjunto, o psiquismo é um conjunto de características psicológicas da pessoa, ou seja, são atitudes emocionais suas, que esses pensamentos acabam depois se tornando parte sua e ações consequentemente. Ou seja, você ama e expressa esse amor. É uma questão de psiquismo, é uma questão psicológica do ser. Podemos chamar de energia inteligente também do ser humano. Não é que gera aí dentro do teu cérebro, está aí essa força, toda essa energia dentro de você, não é? Que de forma consciente ou não consciente, e aqui Gideão vai apresentar essas características aqui de psiquismo. De maneira que ele vai precisar despertar para ver se liberta-se dessa ação maligna que está na mente dele, e não só dele, mas isso permeou em toda a nação de Israel. Esse pensamento, essas ações. Então vamos lá. Juízes 6, verso 13 em diante. Posso ler? Então diz assim, quando o anjo fala com Gideão. Vamos ler a partir do verso 12. Então, Juízes 6, verso 12. A partir do 12. Está escrito assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. O Senhor está contigo, varão valoroso, poderoso guerreiro, na tradução que eu estou lendo da NVI. O Senhor está com você, poderoso guerreiro, valente, valoroso. Aí Gideão disse: ah, Senhor. Respondeu Gideão: se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Por que eu estou sofrendo? Se Deus é comigo, isso é uma questão lógica de pensamento. Isso é psique. Isso é questão psicológica, emocional, isso é mental. Ele pensou na sua mente: se Deus é comigo, por que eu estou sofrendo? E essa é a questão de muita gente. Se eu estou passando por isso, logo Deus não é comigo. Se eu estou enfrentando uma luta, se eu estou enfrentando um problema, então isso é claro que Deus não é comigo. É a lógica de Gideão, quando o anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. E ele disse: ah, Senhor, não pode ser, não pode, tem alguma coisa errada? Se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? E aí ele remota o que Deus já fez. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais
contam quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito? Se Deus é conosco, se Deus é comigo, onde está então as maravilhas que os meus pais contaram? Cadê os feitos e as maravilhas de Deus, então, que é contada de geração em geração? Cadê os feitos de Deus que é relatado dia após dia? Gideão, a mente dele está muito confusa. A mente de Gideão está dividida entre se Deus é comigo, não era para estar passando por isso. Se Deus é comigo, não era para mim estar enfrentando esta crise financeira que eu estou enfrentando. Se Deus é comigo, não era para mim estar passando o que eu estou passando agora. Escassez, fome, vendo almoço para comprar janta, me falta tudo, tenho que trabalhar escondido para não perder o que tenho. Então o processo mental de Gideão não está evoluindo, o processo mental dele é diminuir. O processo mental desse indivíduo chamado Gideão não é de evolução. Se o Senhor é conosco, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por essa aflição toda? A mente dele está travada. E aí ele diz: mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Deus nos abandonou. Ele chega à conclusão, a mentalidade dele, por causa das circunstâncias em que está, naquele momento Deus nos abandonou, Deus não está aqui, estou passando por tudo isso, ou seja, de forma consciente, com os pensamentos, com muita consciência do que está acontecendo, processo psíquico dele, conscientemente, sabendo, estou passando por sofrimento, mas inconscientemente ele já está dominado por um sentimento de inferioridade terrível. Um sentimento de medo e de pavor reina dentro dele. Um sentimento de angústia que está no inconsciente dele e que foi despertado, e ele vive isso, ele vive com medo todos os dias, visto que ele malha trigo aonde? No lagar, trabalhando na profissão certa no lugar errado, fazendo a coisa certa de forma errada. Veja que a mente dele está conturbada, porque sua mente consciente é qual que seria a atitude de uma mente consciente? Vou malhar trigo aonde? Na eira. É o natural. Mas a mente dele está tão dominada de pavor, de medo, pelo inconsciente coletivo, que não só está nele, mas está em todos os judeus, todos os israelenses estão com esse pensamento de se esconder, de trabalhar, mas trabalhar escondido. Faz é debaixo dos panos, tudo que faz é debaixo dos panos, tudo que faz tem que ser escondido para que ninguém saiba, para que ninguém fique sabendo, que ninguém pode saber, se saber, vamos perder. A mente do cara deve estar mil, ou seja, vamos fazer tudo quietinho, porque ninguém pode saber o que nós estamos fazendo. Se souberem, perdemos. Deus nos abandonou. Então ele não tem força inteligente. Ô pastor, ele está sendo inteligente. Ele está tentando saber o que tem. Ele está tentando manter o pouco que tem ainda. Então ele é inteligente. Inteligente, a mente dele estaria funcionando bem se a mente dele tivesse firmada em Deus e enfrentando o problema como deveria ser enfrentado. Sim ou não? Porque o anjo chegou e disse: o Senhor é o quê? Se ele tivesse consciência, se ele fosse consciente de que Deus é com ele, ele estaria malhando trigo no lagar ou estaria enfrentando os inimigos? Ele estaria enfrentando a situação de frente.
Mas o próprio anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo, mas ele não sabe que Deus é com ele, porque a mente dele está dominada por um psiquismo demoníaco, por uma força espiritual que está agindo em toda a nação, e ele é só mais um indivíduo que está sobre essa força maligna por causa dos midianitas que está sobre ele. Então olha só, aí o anjo diz: o Senhor se voltou para ele e disse, verso 14: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que está te enviando, Gideão? Gideão, desperta, meu filho, porque a tua mente negativa, essa mente demoníaca, dominada por uma força demoníaca, está te fazendo ficar acuado. A tua mente está dominada ao tal ponto que tu não consegue agir e sair e mudar da situação de vida que tu está. Tu já aceitou e já acostumou com isso, e isso já vai para 7 anos. 7 anos de fome. Veja o estado de Israel, volta aqui no capítulo 6. Olha só. A mente dele está totalmente em desarmonia. Juízes capítulo 6. A partir do versículo de número 3 em diante. Vamos ler a partir do verso 2. Os midianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas. Olha só. O medo dominou eles. Eles estão dominados pelo medo. A mente deles, dos israelitas, está o quê? Dominadas. A presença maligna dos midianitas os amedrontam, os acovardam, a ponto deles fazerem covas, esconderijo nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. E sempre que Israel faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas, outros povos do deserto, da região, invadiam e acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. E eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxame de gafanhotos, e era impossível contar os homens e os seus camelos, e invadiam a terra para destruí-la, devastá-la. Por causa dos midianitas, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram ao Senhor por socorro. Durante 7 anos, dominado por um medo e um pavor. O psicológico deles está o quê? Abalados. O estado emocional deles é de angústia. O estado emocional desses homens é de total pavor e de medo. Eles vivem angustiados, vivem com medo, vivem angustiados, de uma forma tal que eles, 7 anos, vão manter aquela vida medíocre, aceitando isso. E a mente foi assimilando. E as forças demoníacas se aproveitando desses pensamentos desarmônicos que acabavam a afetar toda a harmonia da sua força em si, porque o psiquismo, a mente da gente produz forças. É uma energia a mente da gente. É o que Jó disse: assim como tu pensa, assim o quê? Sucederá. Você é resultado do seu psicológico. Você é resultado do que você pensa, imagina. Dependendo do que você pensa e o que você imagina, assim será a sua vida. A vida deles é de medo, e a vida de quem tem medo é fazer o quê? É o quê? Quem tem medo faz o quê? Se esconde. O medo te leva a esconder.
o psicológico da pessoa fica tão abalado emocionalmente que ela prefere se recuar. E aí é nessa hora que os espíritos malignos se valem desse tipo de energia, porque os espíritos malignos não é matéria, é energia. Não é palpável. Demônio não é igual. Demônios, forças espirituais. E o nosso corpo demanda força espiritual. Nosso corpo tem energia, nós somos todos o quê? Energizados, sim ou não? Quando um homem tem parada cardíaca, se ressuscita ele com o quê? Com choque elétrico, com energia. O teu cérebro, os teus neurônios são emaranhados de fiozinhos que têm forças elétricas dentro de você, que formam em nós eletromagnético. Você já encostou no tubo algumas vezes? E viu o magnetismo do teu corpo? Tem um magnetismo tão elevado que ela, com a força da energia do corpo, ela acende uma lâmpada. Ela é um condutor de energia. Nós, seres humanos, somos condutores de energia. Quando você pensa, você está emanando energia. E os espíritos malignos se valem de forças positivas ou negativas. Dependendo do que você pensa, se for pensamentos maus, pensamentos ruins, os demônios se apossam desses pensamentos e aí você começa a viver uma opressão mental terrível, uma guerra na mente que não tem tamanho. Dorme, tua mente não. Você fecha os olhos, o corpo físico apaga. O corpo físico para. Mas a mente continua o quê? Trabalhando. Então os midianitas, esses homens, com a presença deles, de ano em ano, foram fazendo a mente deles se moldando. A energia que emanava dos pensamentos deles era pensamento de quê? Ixi, já está chegando o próximo ano, os midianitas vão vir nos roubar de... Já pensava isso, só pensava na desgraça, só pensava no pior. E vai destruir, não adianta nem trabalhar, porque depois vem os inimigos e destrói tudo de novo. Não adianta nem fazer nada, porque tudo se acaba. E aí aqueles pensamentos de ano em ano, isso vai durar 7 anos, minha gente. 7 anos, durante 7 anos. Vê aí no capítulo 6, verso 1. Foram 7 anos. Muitos dias de pressão, pensamentos. Já vê os midianitas, eles viviam já agoniados, angustiados. O psicológico deles, a energia, o poder de realizar já não tinha mais. Para que trabalhar? Para que construir casa? Para que construir? Para que fazer as coisas? A força que emanava para construir já não tinha mais. Durante 7 anos, só a força negativa da perda, da perda, da perda, da perda. E tem gente que é tão negativa que tudo que nela só perde. Porque os pensamentos dela é pensamentos de perdas. Porque aquilo que eu penso é energia, emana de mim forças. De mim emana forças positivas e negativas. E os espíritos imundos, que são forças espirituais, que Paulo diz, forças espirituais da maldade, que atuam na região celestial. Então o que eu penso, essa energia que vai dos meus neurônios, que vai dos meus pensamentos, isso é um banquete para Satanás trabalhar. Aí o que você pensa? Você começa a pensar que teu filho não vai ser bênção, que a tua família não vai ser bênção, que teus filhos não vão dar certo. Pega aqui, Jandira, para mim. Que os teus filhos não vão dar certo, que as coisas não irão bem, que as coisas não vão ser do jeito correto, que as coisas vão dar tudo errado.
Os pensamentos teus começam a vir, e só pensamentos como os de Gideão e de todo Israel. É mais um ano, é mais uma semana, é mais um dia. Aí a tua vida se torna frustrantemente pesada, como Gideão disse. Se Deus é conosco, por que eu só estou sofrendo? Porque os pensamentos dele era só isso. Eu estou aqui trabalhando, mas eu vou perder tudo. Eu estou aqui trabalhando, mas nada vai dar certo na minha vida. Eu estou aqui trabalhando, mas as coisas vão dar tudo errado. Eu estou aqui com a minha família, mas daqui a pouco vão me invadir e vão levar meus filhos escravizados. E aí esse pensamento, essa mentalidade negativa, esse psiquismo demoníaco, onde Satanás começou a dominar, dominou por 7 anos, e eles começaram a o quê? A empobrecer. Os pensamentos deles só começaram a empobrecer na família, empobrecer financeiramente, empobrecer no amor, começou a empobrecer em tudo. O empobrecimento começou a fazer parte da vida deles em todas as áreas. Eles começaram a se sentir inferiorizados diante dos midianitas. Eles são mais fortes, nós somos mais fracos. Eles são mais poderosos, nós somos menores. Eles são um monte de gente, nós somos os pobres coitados. Ou seja, eles começaram agora a fazer comparações. E aí o que o anjo vai dizer para Gideão? Vai nessa tua força, varão valoroso, que o Senhor é contigo. Aí olha no verso 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? O meu clã, a minha tribo, é a mais pobre, é a menos importante em Manassés. E eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja, ele se inferioriza porque ele não consegue olhar e dizer, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou o pior do pior do pior. Ou seja, o que é o psiquismo demoníaco? É a pessoa que começa a se comparar com as piores coisas da terra, com a negatividade, ou seja, a ponto da pessoa se comparar com o próprio diabo, com as obras das trevas. Ou seja, é só sofrimento, é só morte, é só isso. Ele não consegue ter uma mente liberta para enxergar o melhor de Deus. A mente da pessoa que ela sofre de psiquismo demoníaco, que é conturbada, a mente dela, ela só consegue enxergar isso, vitimismo, eu sou menor, eu sou o pior, eu sou desqualificado, meu casamento é o pior, minha vida financeira é a pior, minha família é a pior. Ela começa a olhar tudo de um lado, de um mal que é terrível. E Gideão começa a olhar para isso e ver. E o anjo vai dizer, não, tu derrotarás os midianitas como se fosse um só homem. Deus está dizendo para Gideão, meu filho, desperta a tua mente e consegue enxergar o que está diante de você. Gideão, abre a tua mente, desperta a tua mentalidade, que tu vai ver que tu é muito mais poderoso do que tu possa imaginar, Gideão. Gideão, tu tem potencial, tu tem qualidade, mas o pensamento dele está tão dominado pela presença inimiga, que ele não consegue enxergar nada de bom. Não consegue ver um cenário melhor para nada. A pessoa só vê desgraça, só vê o que não presta, só, meu Deus do céu, acho que vai dar errado, que não sei o quê. A pessoa é num pessimismo tão grande, é numa negatividade tão grande, a mente dela está dominada por forças malignas. A mente da pessoa está dominada como a de Gideão. A mente dominou-se, e aí é uma batalha na mente da pessoa, que ela não consegue crescer na vida. Ela só vai o quê? Diminuindo, empobrecendo. A vida da pessoa só vai indo para trás. Cada ano que passa, ela não consegue crescer em cima das dificuldades e das lutas, ela não consegue ver oportunidade em meio a tanta opressão, porque ela só consegue ver o pior. Dos cenários só catástrofe, dos cenários piores o maior, os sofrimentos de todo tipo. E muitas vezes os teus pensamentos estão igual de Gideão. A tua mente está dominada
por forças malignas que empurram você só para pensar que vai dar errado. Ah, não vou começar um negócio porque vai dar tudo errado mesmo. Sou um azarão. Tudo parece que dá errado para mim. O teu campo magnético, a força que está radiando em você, não é a força de Deus, é a força maligna. Aí você para conversar com as pessoas, chega a ser cansa. Quando a pessoa sai do ambiente, o ambiente fica, ufa, graças a Deus que essa pessoa saiu. Graças a Deus que esta pessoa não está aqui, porque quando ela chega, ela traz uma energia pesada, carregada. É o campo magnético da pessoa, é os pensamentos dela, só fala de doença. Você para conversar com a pessoa, eu estou sentindo dor, e só fala de morte, eu só fala de desgraça, só fala de pobreza, só fala de... É o que Gideão está dizendo, se Deus é... Olha quanta desgraça veio só de estar falando com o anjo de Deus. O anjo de Deus está diante dele, a mente dele não consegue enxergar que o próprio Jesus, em uma teofania, em forma de anjo, está diante dele. Quem está falando com Gideão é o próprio Jesus no Antigo Testamento. Mas Gideão não consegue enxergar, porque a mente dele é tão pessimista, a mente dele está tão travada, por causa dos problemas, das dificuldades. A força maligna dominou tanto a mente dele que ele não está conseguindo ver. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então veja que as forças espirituais cegam a mente do homem, para ele ver só as trevas. Ele só vê trevas, só vê coisa ruim, fala só de... Aí você fala com a pessoa, é doença. Você para falar com a pessoa, é de dívida. Você para falar com a pessoa, é de morte. Você fala para falar com a pessoa, é de separação. Você fala para conversar da pessoa, é só problema. Ela só fala dos problemas que tem no trabalho, fala dos problemas que tem dentro de casa, fala de problemas que tem no relacionamento, fala de problemas que tem não sei aonde, e só fala de coisas negativas e negativas. O campo magnético, o psíquico dessa pessoa, o estado emocional dela e psicológico, é só negatividade. É só negatividade. Então você atrai para você aquilo que você pensa, é o que Jó disse. O mal que eu temia me sobreveio. Assim como tu pensa, assim será. Assim como você pensou, assim será. Pensei, logo falei. Então muitas das vezes os teus pensamentos, ele acaba sendo influenciados por forças malignas, e esses pensamentos vai se tornar realidade mais cedo ou mais tarde. Eu tenho medo de perder. Todo ano perdia, não perdia? Nós vamos ficar pobres. Todo ano eles estavam ficando pobres. Estava ou não estava? Todo ano as coisas piores, porque era o pensamento deles. Ixi, já está vindo aí os midianitas, já está chegando aquela época difícil. Já está chegando aqueles meses que, meu Deus do céu, todo o nosso trabalho. Ou seja, o que eles pensavam de mal, o quê? Veio sobre eles. Veio sobre eles. E os midianitas 7 anos, se valendo disso, se alimentando dos pensamentos, porque se eles despertam e tomam atitude, a situação reverte, sim ou não? Aí eles começaram a clamar a Deus, começaram a buscar ao Senhor, começaram a invocar ao Senhor, começaram a clamar a Deus, começaram a buscar a Deus. Aí Deus foi e vai libertar Israel através de Gideão. Só que uma hora, os midianitas, com certeza começou também a pensar do outro lado. Agora vamos pensar também dos lados dos midianitas. Gente, uma hora esse negócio vai acabar. Todo ano a gente se dá bem contra Israel, mas vai chegar uma hora que esse negócio vai voltar contra nós. Olha, vamos
parar, porque nós todo ano vamos lá, todo ano a gente dá sorte, a gente tira deles, eles não fazem nada, eles têm medo da gente, a gente está com o terror. Só que na mente deles, também dos midianitas, já começaram a criar o fracasso deles. De maneira que quando Gideão vai para a batalha, Gideão está com medo ainda. E Deus vai dizer, vai lá no arraial dos midianitas e vê o que eles estão conversando. Aí o inconsciente coletivo que já está permeando no arraial dos midianitas vai cair sobre um homem que vai ter um sonho. Psique, mente, psicológico. Eles já estão no ambiente onde que vai estar achando que a coisa vai dar errada, que um dos homens dos midianitas sonha a coisa acontecendo como eles assim pensavam. Vá comigo aqui no capítulo 7. Olha o que aconteceu. Versículo 13. Olha a questão da mente, como é terrível. Olha, a tua mente pode mudar situações. Não é pensamento positivo, é crer em Deus e ter mente boa, mente saudável, mente com os pensamentos do alto. Como o Senhor disse, bem sei eu os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus não pensa maldade, Deus pensa só coisa boa para a gente. E olha o que os midianitas começou, depois de 7 anos, começou a pensar também que uma hora vai dar errado. E Gideão chegou bem no momento, estou em Juízes 7:13, em que um homem estava contando o seu sonho ao seu amigo. Tive um sonho. Tive um pensamento inconsciente. Sonho é um pensamento inconsciente. Ele dizendo, eu tive um pensamento no meu inconsciente. E dizia ele, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com toda a força que ela tombou e desmontou. E seu amigo respondeu, olha, você vê que o medo o psicológico deles já estão abalados? Eles já estão há anos fazendo isso, de maneira que a mente deles agora já está assimilando que a qualquer momento pode dar errado. Então eles dizem, o amigo, não pode ser outra coisa, senão a espada de quê? Isso é a espada de Gideão, não é outra coisa. Eles nem entenderam o sonho, mas disse, esse sonho é o juízo de Deus, é a espada de Gideão, é a espada de Gideão, filho de Joás, israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos deles, de fato, mas isso já está no consciente deles. É uma ação de Deus? Sim, mas já está embrenhado dentro deles. É 7 anos dando certo que chegou uma hora que eles começaram. Uma hora vai dar o quê? Vai dar errado. É aquela coisa, parece até bom demais para ser verdade. Acho que daqui a pouco, como diz, a alegria de pobre dura pouco, pastor. Não é melhor se alegrar muito não. Olha o pensamento da pessoa. Olha a negatividade, a carga negativa que ela vai trazendo, com os pensamentos ruins. E as forças espirituais vai se alimentando disso. Vai se alimentando disso. Agora Gideão está com outra mentalidade, mudou de lado agora. Quem está com o pensamento de derrotado, quem está com o pensamento de que vai perder a coisa, que vai sofrer, são os midianitas. Gideão está do outro lado agora com a mentalidade de Deus é comigo e a coisa agora vai o quê? Mudar. A mentalidade, a mente de Gideão, depois que ele disse, eu vi o anjo do Senhor, a mente dele abriu e ele agora, o pensamento dele é, eu vou vencer isso, as coisas vão mudar para mim a partir de agora, outro rumo vai ser tomado na minha vida, as coisas serão diferentes, eu irei, Deus é comigo, eu vou vencer. A forma de pensar de Gideão depois de 7 anos agora é outra. A mente dele agora deu um estalo,
pelo poder de Deus, e ele conseguiu enxergar Deus, conseguiu se recobrar a consciência e viu que ele não é um pobre, não é um miserável, que ele não é uma zero à esquerda, que ele é um valente, um homem valoroso, que ele pode sim ser instrumento de Deus na terra. Ele muda a maneira de pensar e parte para cima dos midianitas. Os midianitas que 7 anos vinham se valendo disso, perdeu a força agora e diz: é nós que vamos dançar. Porque agora o inimigo começou a ver que do outro lado a coisa também o quê? Mudou. E aí, olha o que a palavra de Deus diz em 1 de Coríntios capítulo 2, verso 16. Olha o que está escrito. Primeira Coríntios capítulo 2, verso 16. Esse psiquismo demoníaco é tão miserável que a pessoa se compara com o pior dela. É o que Gideão fez: eu sou pior, eu sou miserável, isso é vitimismo puro, isso é psiquismo demoníaco. A pessoa se compara com o pior dos piores. E olha o que diz aqui, 1 de Coríntios capítulo 2, verso 16. Está escrito assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa o instruí-lo? Nós, porém, temos o quê? Nós temos a mente de quem? De Cristo. Tenhai-vos a mente de Cristo e não cumprireis a concupiscência da carne. Qual é a tua mente? Qual é a tua mentalidade? Qual é o teu psique? Qual é o teu estado psicológico diante das situações da vida? Negatividade, ou você tem a mente de Cristo, que pode todas as coisas naquele que te fortalece? Ou você é o mensageiro das catástrofes? Você é o apregoeiro das calamidades? Você só olha para você como o pior de você mesmo? Você avalia você com o pior de você? Só eu sou pior, eu sou sempre dá errado comigo, eu sou isso. Você vive nesse pessimismo, você vive olhando para você e dizendo que você é um zero à esquerda, com coitadismo, com vitimismo, igual Gideão, quando Deus quer que você olhe para você e diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor. Até quando você vai ficar com esses pensamentos e deixar Satanás manipular o que você tem que pensar? Soprando o que você tem que pensar, falando aquilo que você pensou, porque logo penso, logo eu falo. E é mesmo que você não fale, é energia. E se a energia é o campo magnético seu, é uma energia que irradia no teu corpo. Então o que você pensa de negativo, tem um condutor chamando isso. Se eu tenho medo, eu estou atraindo algo que me traz medo. Eles têm medo, atrai medianitas. Mudou a forma de pensar, e medianita sai. Olha só, Judas está decepcionado com Jesus porque Jesus não é rei, sim ou não? O pensamento dele é: como que eu vou fazer para me livrar de Jesus? É o pensamento de Judas. O que eu vou ganhar com Jesus? É o pensamento de Judas, é o psicológico dele. Lá no Sinédrio estão os homens religiosos planejando como nós vamos matar e prender Jesus, sim ou não? Força de pensamento aqui e força de pensamento aqui, ó. Judas e os sacerdotes se encontraram. O mal, os pensamentos maus se ajuntaram para um único propósito. Judas querendo dinheiro e o sacerdote procurando alguém que queira dinheiro para vender Jesus. Tenhai-vos a mente de Cristo. Então muitas vezes é o que você pensa e você não tem esse pensamento firme. Você vê um monte de gente por aí, pode cantar, e você está vendo aí pastor se suicidando, homens de Deus se suicidando, pessoas se suicidando. Pastor, eles estão endemoniados. Não, é a mente conturbada da pessoa. É a mente dominada por forças, é um campo de batalha dentro da mente da pessoa. Por isso que diz: tenhamos a mente de Cristo.
Satanás não pode brincar com o que você pensa. Você tem que vigiar com o que você está pensando. Você tem que vigiar com aquilo que você pensa. Porque, pastor, só as palavras têm poder. Não, os teus pensamentos têm muito poder. Porque teu pensamento é energia pura. Como eu te disse, a força mental de um homem é tão forte que pode acender uma lâmpada. Quando a força mental de um homem é tão forte em fé, em Cristo, ele é curado de câncer, ele é curado de qualquer doença. Quando você tem a mente sólida em Cristo, pode perseguir você, pode falar mal de você, pode fazer o que quiser com você, mas a tua mente está firmada em Cristo, porque você tem a mente de Cristo. A tua mente não é mente mais comum. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Tenha pensamentos das coisas boas da vida. Pensa bem do teu marido, pensa bem dos teus filhos, pensa bem do teu patrão, pensa bem do teu trabalho, pensa bem da tua igreja, pensa bem do teu companheiro, pensa bem do teu amigo, pensa bem até daquele que é teu inimigo, porque se você tiver pensamentos assim, tua mente é de Cristo, e quem está em você não é diabo, não é demônio, mas quem vai estar agindo na tua vida é o próprio Espírito Santo de Deus, minha gente. Muda essa mentalidade sua. Vai em Colossenses para nós estarmos encerrando. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Olha o que Paulo escreveu. Não só para ter a mente de Cristo, mas os nossos pensamentos tem que pensar nas coisas de Cristo, tem que ter a mente de Cristo. Tenhai-vos o mesmo sentimento, Paulo disse, que houve também em Cristo Jesus. Olha só, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são da onde? De cima, do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Que tipo de pensamento que você tem das coisas daqui da terra? Só pensa que na terra só tem maldade, só destruição. O diabo veio senão matar, roubar e o quê? O mundo jaz no? Vai ficar pensando nas coisas daqui de baixo? Vai ficar com os pensamentos nas coisas terrenas? Mantenha os pensamentos, mantenha a mente das coisas do alto e não nas terrenas. Versículo de número 2. Mantenha o pensamento nas coisas da onde, gente? Da onde? De cima. As coisas que são de cima é amor. Pensar em amar o teu cônjuge, teu amigo, teu inimigo, perdoar. Pensar, ter pensamentos bons, para que os espíritos malignos não dominem a sua mente. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando o Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele fala aqui, ó, imoralidade. Não pense em imoralidade, pense no que é moral, no que é ético, no que é bom, no que é verdadeiro. Pense nisso. Acaba os pensamentos sexual, de sexualidade, pensamentos impuros, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Vocês eram assim antigamente, agora não. Mas agora abandone todas estas coisas. Ira. Para de ter pensamentos de ira, de ficar com raiva, com ódio dos outros. Não tem esse tipo de pensamento não, que você só vai atrair coisas ruins para você. Indignação. Para de ficar com pensamentos de
Ai, que indignação, estou indignado com o fulano, estou indignada com essa pessoa. Aí você fica pensando isso. Isso está te fazendo mal, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Paulo diz: parem de pensar nessas coisas que não vai levar vocês a nada. Vocês estão em Cristo. Se vocês continuarem pensando nisso, vocês estão mortos em ofensas e em pecados. Tenhai-vos a mente de Cristo. Faça como o profeta que disse, o Senhor falando a Israel: bem sei eu o pensamento que tenho acerca de vós, diz o Senhor, não de mal. Que tipo de pensamento você tem dos teus filhos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus amigos, da vida? Pastor, eu só vejo o mal. Eu durmo maquinando e pensando só uma coisa que vai... Não, projeta aqui dentro. Firma os teus pensamentos em Deus. Pensa nas coisas boas de Deus para a tua vida. Não entra nessa de deixar ser dominado os pensamentos. Senão logo você vai começar a viver oprimido. Aí você vai cair num processo de opressão. Opressão não é algo que está apertando a pessoa, uma pressão, e talvez é assim que você vive, sob pressão. Porque tua mente se tornou um campo de batalha tão terrível que agora você está oprimido. A opressão te cansa, a opressão te fadiga. Eu vou pregar sobre a opressão. Mas hoje eu quero que você pare só para analisar isso, essa questão do psiquismo demoníaco, que é a tua força emocional, a tua força psicológica, a tua energia mental sendo dominada por forças malignas, de maneira tal que você se compara com o pior de você mesmo. Você olha para você e se compara como alguém sem significado de existência. Aí você começa a vir com esses pensamentos ruins. Daqui a pouco uma angústia, uma decepção, uma melancolia, uma opressão, e daqui a pouco uma depressão, vontade de morrer, de se suicidar. Aí na hora que você vê, você não tem força mais para amar ninguém, perdoar ninguém, ajudar ninguém. Você se torna tão seco de amor, tão seco de afeto, que a tua mente já não está mais em Cristo. E Paulo diz: transformai-vos a vossa mente. Tenhai-vos a mente de Cristo. Não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.